Muito boa noite para todos vocês. Hoje eu estou em homenagem à minha mãe usando batom alaranjado. O que significa isso? A minha mãe acorda de manhã e mete um batom alaranjado fosforescente. Na hora do almoço ela põe o batom alaranjado, à noite ela põe o batom alaranjado e ela acha que tá linda, linda, linda. E eu falei hoje para uma pessoa que me perguntou nas redes sociais sobre isso, tá? Quando você se acha bonita, quando você se aprova, tá? Quando você não coloca defeito na tua criança, que é o nosso tema de hoje, tá? Todas as outras pessoas que vão olhar para você vão te achar linda, tá? As pessoas acham de você aquilo que você acha de você mesma. Se você se critica, se você não se autoriza, tá? As pessoas vão perceber esse campo inseguro da tua parte e vão acolher isso e vão dizer, de fato, isso não está bom em você, tá? E tudo isso tem a ver com o quê? Com o referencial que aconteceu lá na infância, né? Quando a mãe lá na infância é muito crítica com a criança, ela é como se fosse um carimbo, ela printa aquilo dentro dela, tá? E não há nada que aconteça no mundo que vai mudar essa forma de viver, tá? Essa forma de se ver, não é de viver, essa forma de se ver, cheia de algum defeito, cheia de não é o suficientemente boa, não é o suficientemente bonita, não é isso, não é aquilo, tá? E o tema de hoje é exatamente sobre isso, tá? O que fazer, como controlar as ansiedades, as dores, os traumas, né? O jeito afoito da nossa criança interna atuar na nossa vida, tá? Eu tenho falado disso em todas as lives. Eu sempre abordo esse tema, tá? Mas hoje eu vou falar especificamente disso. Por quê? Porque tem muita gente que fala, Carla, eu não entendo, como que eu faço para fazer esse trabalho com a minha criança interna, né? E uma vez que todo o tratamento é em cima de você controlar essa criança, porque todos os problemas que a gente tem, todas as doenças que a gente desenvolve, as dificuldades no relacionamento, tem a ver com o padrão de molde que nós recebemos da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, avós e de quem nos criou, de quem fez as diferentes funções na vida daquela criança, de quando você de fato era uma criancinha de 5 anos de idade, ok? Agradeço aí os corações, os positivos, os likes, os compartilhamentos que vocês têm feito das minhas lives e dos meus posts, né? Porque o objetivo aqui é realmente fazer todo mundo chegar num nível de consciência, chegar numa condição emocional de poder fazer como eu falo todos os dias para mim mesma. Que vida linda! Que delícia, que gratidão a todas as oportunidades que eu tive na minha vida. E quem assistiu a história da minha vida sabe que minha vida não foi assim um mar de rosas, né? Eu tive vários problemas e hoje eu consegui pôr ordem na minha vida. E é assim que eu estou aqui trabalhando, ensinando vocês e também os clientes que me procuram, que tem aumentado cada vez mais nos atendimentos online por causa do isolamento social, né, onde eu não estou ainda atendendo presencial e eu estou atendendo muito bem o dia inteiro de uma forma online, tá bom? Então eu agradeço aí o compartilhamento de vocês. Então continuando, tá? O que fazer com aquela criança que sofreu lá atrás, né? Que foi moldada primeiro pela mãe dentro do útero da mãe. Esses 9 meses que a pessoa se desenvolve dentro do útero da mãe, a partir do momento onde a mãe tem um atraso menstrual, aquela ansiedade, se ela for uma coisa boa ou se ela for uma coisa ruim, né? Tipo, eu quero muito engravidar. Atrasa minha menstruação. Meu Deus, atrasou minha menstruação, será que eu tô grávida? Vou lá, compro um teste de gravidez, faço aquilo morrendo de torcida, eu e meu marido, que dê positivo, que dê positivo. A hora que eu vejo que deu positivo é aquela inundação de adrenalina boa, de sentimento de conseguimos, de vitória. Ou seja, essa criança ainda são algumas células se reproduzindo, né? Porque quando você tem um teste de gravidez positivo, isso significa que já faz 15 dias mais ou menos que você já existe.
porque você foi concebido no dia fértil e quando é perto de menstruar 15 dias depois, a menstruação não vem e descobrem que você está grávida. Então você já é um emaranhado lá de um monte de células, né, que formam lá a blástula, a gástrula, a mórula, mas isso não interessa aqui. E já esse serzinho que nem tem braço, nem tem orelha, nem tem olho, já recebe essa enxurrada positiva de que eu sou bem-vinda, tá? E o contrário é aquela pessoa que tá morrendo de medo de ter engravidado, tá? De quando ela cometeu o erro, né? De ter tido relação no dia fértil sem se prevenir, ela começa, meu Deus do céu, esqueci que eu estava fértil, não usou preservativo, será que eu engravidei? Ou seja, aquele aglomerado de células já está sentindo essa ansiedade, né? E quando o exame dá positivo, a adrenalina que vem não é uma coisa boa, é uma adrenalina de, ai meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Ou seja, essa criança recebe a primeira carga energética de não sou bem-vinda, vou atrapalhar a vida dos meus pais, né? O que vai ser da minha vida? Será que a minha mãe vai assumir e vai me ter? Será que ela está pensando em me tirar? Tudo isso influencia o bebê dentro do útero. Enfim, nos primeiros 3 meses é a fase onde a pessoa se decide se vai ter, se não vai ter, como vai ser, se vai casar, se não vai casar, se já está casada. E aí, dali para frente, com 3 meses em diante, todos os órgãos do bebê, todos já estão formados. Eles não estão amadurecidos, mas eles já estão formados. Ou seja, todos eles receberam lá a sua carga de coisa boa ou de coisa ruim. Ah, então depois dos 3 meses, Carla, não adianta fazer mais nada? Lógico que adianta, tá? O que você pode é conversar com essa barriga e dizer, sinto muito, querido filho. Naquele momento que eu soube, eu tomei um susto, mas eu já assimilei e vai ser uma delícia receber você. Custe o que custar, mesmo que a gente tenha que passar dificuldade, nós vamos dar conta juntos, eu, você e o seu pai, tá? E você começa a compensar o amadurecimento desses órgãos, trazendo para essa criança uma coisa positiva, tá? Além disso, existem problemas externos que influenciam a gravidez da mulher, tá? Então, a mãe da gestante que morre ou fica doente no meio da gravidez, um problema de irmão drogado, 1000 problemas podem estar acontecendo que interferem na formação dessa gravidez, no sentido de aceitar, acolher, gostar ou não, tá? E aí vem a hora do parto. Quando vem a hora do parto, é onde a criança experimenta a sensação de ter que deixar o certo pelo duvidoso. E quantas vezes você teve que deixar o certo pelo duvidoso? Todos nós tivemos, né? A primeira vez que a gente tem que decidir sair de um lugar que eu conheço, onde eu sou alimentada, onde eu tenho uma temperatura quentinha igual da minha mãe, onde eu vivo dentro da água, para sair dali porque não me cabe mais, porque está ficando desconfortável e nascer para um mundo novo, é o parto. E nesse parto tem os dois lados. Tem o lado da criança que toma a decisão de nascer e tem o lado da mãe que diz, eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Eu vou te expulsar de dentro de mim por amor. Mas eu te aviso, filho, que aqui vai ser muito gostoso. Eu vou te acolher, nós estamos te esperando. Tem uma caminha, tem um quarto, tem família, tem irmãos, tem avós. E essa criança é acolhida no sistema, tá? Outra situação, tá? Eu tô fazendo tudo isso para vocês pensarem como foi a vinda ao mundo de cada um de vocês, tá? A outra situação é aquela pessoa onde está morrendo de medo do parto. Eu não quero sofrer essa dor, porque a dor é louca, alucinante, eu não mereço isso, ninguém merece. Então a criança recebe uma carga de que ela é responsável por um desconforto, por um mal-estar, por uma dor na mãe, tá? E aí já começa também um desconforto na criança, tá bom? Mas enfim, nasceu essa criança, veio pro colo e ela é acolhida, tá? Quando ela é acolhida, ela é apresentada para outras pessoas, como o pai, a avó, os amigos, os parentes, né? Que vão visitar essa criança. Mas o primeiro contato, o primeiro imprinting que existe é com a mãe, é aquele olhar, né? Afinal de contas, quando ela nasce, ela ainda está ligada pela mãe
pelo cordão, ligada com a mãe pelo cordão umbilical. E naquele momento, toda aquela carga emocional, aquela adrenalina de nascer o teu filho perfeito, vem através do sangue da mãe e ainda entra no sangue do bebê. Então ele recebe essa carga de amor, essa carga energética, ou essa carga de desconforto, essa carga que seria desnecessária, né? Que vai ser até de uma certa forma prejudicial para a criança. Mas enfim, com tudo isso ela acolhe e ela sobrevive, tá? E aí ela vai para casa, ela vai ser amamentada por essa mãe, ela vai ter a presença do pai e cada um vai ter a tua vida. Do 0 anos, 0 é quando você foi fecundada, tá? Quando você começou a existir, passando pelo parto e até os 5 anos de idade, tudo que acontece na tua vida é registrado, tá? É registrado onde? Na amígdala cerebral, que é o cérebro das emoções. Tudo fica guardado no teu cérebro lá naquela fase. Carla, mas eu não lembro de nada, como que eu vou saber qual é o meu trauma? Porque o teu trauma vai se repetir durante a sua vida, mas a raiz dele é do 0 aos 5 anos de idade, tá? E dependendo do tipo de trauma que você tem hoje numa vida jovem, adolescente, adulto ou até uma criança de 7, 8 anos, a gente consegue entender, compreender onde foi que aconteceu o trauma do 0 aos 5 anos de idade. E é lá naquele trauma que a gente precisa voltar, olhar para isso, tá? Acolher o que fizeram de bom com a gente, dizer para os pais o que não foi bom, que você era apenas uma criança que precisava do amor e teve que viver todo aquele desconforto. Mas hoje, como uma pessoa adulta, eu vou dar para minha criança interna uma infância mais feliz. Eu vou ensinar minha criança interna que tem um jeito diferente, tá? E aí ela não vai ter que passar o resto da vida dela revivendo os traumas que aconteceram do 0 aos 5 anos de idade. Então vamos lá. Lembrando que a tua criança interna nasce junto com você, tá? E vocês duas, quando você nasce, elas têm a mesma idade. Quando você faz 1 ano, as duas têm 1 ano. Quando você faz 2 anos, as duas têm 2 anos. 3, 4 e 5. Mas quando você faz 6 anos, a tua criança interna para por ali. Ou seja, ela vai continuar com o 0 aos 5 anos de idade. O que ela tem de carga emocional é do que aconteceu com ela do 0 aos 5 anos de idade, tá? E é ela que vai reviver estes traumas durante a tua vida. Por isso, eu estou dizendo que vocês precisam, para entender este conceito e para fazer esse atendimento na criança interna de vocês, esse resgate, reviver esse trauma e dar um referencial melhor, vocês precisam se desdobrar em 2. E aí vai ter um adulto e uma criança, tá? Quem tem 20 anos tem uma criança de 5. Quem tem 30 anos tem uma criança de 5. Quem tem 40 tem uma criança de 5. Quem tem 90 continua tendo uma criança de 5, tá? E aí, como que eu consigo ouvir o que a minha criança de 5 está me dizendo, tá? Então, toda vez que você, na sua vida, sentir um desconforto interno, tá? Não é físico, tá? É emocional. Se você sentir um desconforto interno, que seja um mimimi, um nhonhonhó, fiquei chateada com isso, alguém falou para uma coisa para mim que me magoou, né? Alguém não falou para mim alguma coisa que eu esperava ouvir. Tudo isso é a sua criança interna se manifestando, se comunicando com você. E aí, se você tem uma criança que tem teus 3, 4 aninhos de idade e ela começa a querer conversar com você, o que que você faz? Você manda ela calar a boca porque ela está te atrapalhando? Ou você para o que você está fazendo para escutar o que que ela está te pedindo? Para ver quais são as necessidades básicas dessa criança? Pois é a mesma coisa que você deve fazer com a sua criança interna, tá? Escutar o que ela está te dizendo, tá? Sentir quando ela está desconfortável, parar o que você está fazendo, tá? E olhar para as necessidades básicas da sua criança. Quando você faz isso, quando ela dá um primeiro sinal de desconforto, tá? É como se ela tivesse puxado a barra da tua calça, tá?
Se você não parar o que você está fazendo para ouvir o que ela está te dizendo, ela vai aprontar. O que ela vai fazer? Ela vai chamar a tua atenção de outra forma. Eu costumo brincar dizendo que ela vai te dar um chute na canela, mas é um modo só de dizer, tá bom? Mas ela faz alguma coisa que te deixa desconfortável, dói mais, tá? Dói mais do que aquele puxãozinho. Aquilo fica mais chato de sentir. Aí você deve parar. Já ela tá te dando a segunda vez que ela tá te dando uma dica de que ela precisa de ser ouvida. Você deve parar e ouvir o que está acontecendo com ela. Se você não ouvir, tá? Ela vai fazer um escândalo. O que é um escândalo? É quando você adulta vai para o quarto e chora, quando você se martiriza dizendo ninguém me ama, minha vida nunca dá certo, eu nunca consigo ter uma ascensão no meu emprego, eu nunca consigo ser promovida, nenhum homem gosta de mim, olha, todo mundo consegue e eu não. Você começa a exagerar, a fazer um show, a dar um show, como se fosse uma criança esperneando no chão. Sabe criança no shopping? Quando quer alguma coisa e os pais não dão, ela deita no chão, se joga, bate a cabeça, grita, esperneia. Então, a criança da gente faz isso também, tá? Então, quando você estiver sentindo isso, nesse estresse, nessa catarse, para tudo que você está fazendo, ela está te avisando pela terceira vez, tá? Pede licença para quem está perto de você e fala, eu vou ali e já volto, eu preciso ir no banheiro um minutinho, por favor. E vai e conversa com a tua criança. Escuta e olha o que está acontecendo, tá? E aí você vai poder dizer para a tua criança, esse problema eu, adulto, resolvo. Você não precisa mais sofrer com isso. Eu, adulto, vou lá e vou dar um jeito nisso. Agora você relaxa. Eu preciso que você me dê boas ideias para a gente junto seguir para a vida. E eu, como adulto, vou pegar a ideia e vou ver o que é possível fazer dessa ideia da minha criança. E você abastece, você acaricia, você acalma ela, porque você toma para você mesma, tá? A decisão, né, de ir lá e resolver aquele problema. Você pega essa responsabilidade para você, para o seu adulto. Quem não faz isso está abusando da sua própria criança, porque está deixando a criança se relacionar com um parceiro, está deixando a criança ter atividade sexual e muitas vezes ela tem uma dor gigante na relação sexual, porque quem está lá não é uma adulta, é uma criança, ela se sente mal, tá? Você está pondo a sua criança para trabalhar, tá? Para ouvir o patrão criticando você, que você não é muito boa, que você não consegue isso, que você não consegue aquilo. Isso destrói a criança, ela não tem capacidade emocional de lidar com críticas, igualzinho uma criança, gente, tá? Então é você que tem que falar para ela, não liga para o que eles estão falando. O que importa é o que eu, adulto, acho de você, minha criança, tá? E se você coloca para essa criança que você acha ela linda, que ela é amada, que você a respeita, que você está ouvindo a dor dela, ela se acalma e te deixa em paz para você trabalhar e cuidar das coisas de adulto, tá? E finalmente, se você não escutar o que a tua criança está te falando, ela adoece, tá? Ela adoece, para que você pare tudo e finalmente dê uma atenção para ela, tá bom? Agora eu vou contar, antes de abrir para as perguntas, uma história rápida para vocês entenderem, tá? O que é cuidar bem da criança da gente? O que é você dar limite para a tua criança? Controlar ela na vontade dela de chorar, de espernear, de ser vista, de ficar fazendo o maior drama na tua vida, tá? Eu um dia, voltando dos Estados Unidos, o Fernando veio cheio de roupa, que ele passa 3 meses lá, e eu fui lavar e passar a roupa dele, né? Passando a roupa dele, porque eu tenho uma prancha de passar a vapor, não é um ferro de passar, eu punha a roupa e abaixava a prancha, eu punha a roupa e abaixava a prancha, eu punha a roupa e abaixava a prancha. Teve uma hora que eu pus a roupa e abaixei a prancha sem tirar a minha mão. E a prancha fechou e deu uma queimadura de 3º grau na minha mão, tá? Na hora eu não senti dor, eu só fiquei muito assustada, porque a hora que eu levantei eu vi o estrago que tinha feito. Mas como era queimadura de 3º grau, não dói. Então o que eu fiz? Como médica, que já dei plantão muitas vezes na minha vida, tá? Em pronto-socorro a gente atende queimado, atende um monte de coisa, tá? Eu sabia o que fazer.
Peguei uma toalha branca, molhei com água gelada e enrolei na minha mão, porque é o procedimento certo. Espera 2 horas hidratando e depois passa lá uma vaselina líquida, alguma coisa, e não tem nada o que fazer, tem que esperar realmente o tempo cicatrizar aquela mão. Mas se ela estiver bem hidratada e bem cuidada, a cicatrização vai ocorrer sem problema nenhum. E assim eu fiz. Só que quando eu terminei de fazer esse procedimento comigo mesma, tá? Eu pensei, ai gente, eu tô quase acabando de passar essa roupa, mais 10 minutos eu acabava. Aí eu pensei assim, eu vou pôr uma luva daquelas amarelas de lavar louça na minha mão e aí eu consigo terminar esse restinho de roupa que tem para passar. Só que sozinho eu não conseguia colocar a luva. Então eu chamei o Fernando. Gritei, ele foi lá embaixo e perguntou, o que foi, Carla? Eu falei, eu queimei a minha mão na prancha de passar roupa. Eu acabei pranchando a minha mão. Ele falou assim, o que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você me ajude a calçar essa luva. Ele falou, pois não. Ajudou a calçar a luva, voltou e foi jogar sinuca, que é o que ele estava fazendo. Jogando sinuca sozinho lá, brincando na mesa de sinuca que ele gosta de fazer. Gente, eu parei, olhei bem para ele indo embora e falei, não acredito, não tô acreditando nisso. Ele não teve nem o cuidado de olhar meu machucado. Ele não teve o cuidado de olhar se eu preciso ir para um hospital. Ele é médico, ele é meu marido. E comecei, tá? Fui ficando extremamente desconfortável. Quando eu percebi, eu já estava quase chorando. Aí eu respirei fundo, olhei para baixo e falei, o que está acontecendo com você, Carla? Tá? Eu sou médica, já cuidei da tua queimadura, fiz tudo o que tinha que fazer, tá? Você que quer continuar passando a roupa, o Fernando veio te ajudar. Você não mostrou para ele o machucado. Se você queria que ele visse, você devia ter mostrado. Então agora pode parar com esse chilique. Você já foi cuidada, eu estou aqui e nem tá doendo. Fica tranquila que vai ficar tudo bem, tá? Respirei fundo, tá? Retomei as rédeas da minha vida, ok? Não é fácil, mas é possível, tá? E funciona muito mais do que eu ficar uma semana de bico dizendo e questionando o amor dele por mim, a falta de consideração, e aquilo vai remoendo, e só vai crescendo, tá? Só vai crescendo quando você dá asas para a tua imaginação, quando você dá motivo para a tua criança ficar se vitimizando, tá? Você deve parar e fazer igual a gente faz com criança. Caiu, já vai melhorar, levanta, já dá um beijinho, pronto e sara. E não ficar, nossa, tá muito machucado, meu Deus, vai levar uma semana para isso melhorar, tá doendo muito, filhinho. Não é isso que a gente faz, né? A gente faz o filho da gente fortalecer. É isso que a gente deve fazer com a criança interna da gente, tá? E aí eu respirei fundo, terminei de passar a roupa, subi, passei pela sala onde ele estava jogando sinuca e falei, nossa, Fernando, você não ficou nem curioso de ver o tanto que eu queimei a minha mão? Mas tudo bem, pode ficar tranquilo porque eu já cuidei, tá tudo certo, e subi pro quarto. Ele veio atrás de mim e falou, Carla, sinto muito, eu achei que fosse uma queimadura simples. Quantas vezes você resvala a mão nessa prancha de passar a vapor, toda hora você mostra um queimadinho? Eu achei que fosse mais um queimadinho, né? Você devia ter me mostrado que era uma queimadura mais grave. E eu falei assim, não, tudo bem, você tem toda a razão, eu devia ter mostrado que era uma queimadura mais grave. Aí ele olhou, deu uma atenção, pronto, gente. Adulto com adulto, a gente não fica trabalhando a culpa do outro, a gente não fica alimentando a dor da criança da gente, ok? Então isso é o que eu tinha que falar para vocês, dando um exemplo meu, tá? De que eu faço isso o tempo todo na minha vida, tá? Todo mundo tem problema, às vezes eu fico puta da vida com o Fernando com alguma coisa e eu respiro fundo e falo, não, Carla, para. Vai? O homem tem tanto de qualidade que você não vai parar para ficar falando disso aqui dele, né? Então eu retomo, tá? E volto para o meu adulto. Meu adulto tem capacidade de analisar todos os ângulos da situação. A minha criança não. Ela vai olhar com o olhar de uma criança retraumatizando um trauma que ela teve do 0 aos 5 anos de idade. Então cabe a você cuidar da tua criança, tá? A responsabilidade é sua. E quanto melhor você cuidar dela, quanto mais você pegar para você a responsabilidade de tomar decisões e não ela, mais fácil vai ser a sua vida, tá? Mais sucesso na vida você vai ter, mais feliz você vai ser.
e com certeza vai fazer quem está em volta de você também muito mais feliz, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então? Bom, a pergunta da Regina é: minha mãe sempre disse que eu nunca seria ninguém. Eu acreditei. Fazendo os cursos do IBRAX após 50 anos, mudei esse modelo. Tem 2 anos que me dedico às constelações. Regina, é exatamente isso que eu estou falando, né? Se você adulta não tirar a tua criança do trauma que um dia alguém provocou nela, quem vai tirar? Você acha que a tua criança vai confiar num terapeuta, vai confiar num vizinho, vai confiar num marido para tirar ela de lá? Ela confia em você, porque você está lá o tempo todo. E o que o terapeuta faz, principalmente o constelador, é levar essa criança até onde teve o trauma, tá? E trazê-la de volta ciente do trauma, para que ela acolha a dor da criança dela e ela dê um futuro melhor para essa criança, tá? O médico, ele não tem o poder de curar ninguém. Ele tem o poder de ajudar o cliente a se curar, tá bom? Então, parabéns para você, Regina. Realmente o IBRAX é um instituto, para quem não conhece, chama Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, e a gente dá um embasamento fantástico, porque é uma união de medicina, psicoterapia, biodinâmica, biossíntese, bioenergética, psicossomática, leitura corporal, constelações familiares. A gente pega tudo e dá para vocês mastigado de uma forma bem didática, tá bom? Quem não conhece, o Dr. Fernando Freitas é o criador dessa abordagem, né? É o meu marido hoje, e eu, como testemunha pessoal, eu digo para todas vocês, este homem transformou a minha vida e a vida dos meus familiares. Ele transformou também a minha vida profissional. Às vezes as pessoas podem achar que todo médico é rico, todo médico ganha dinheiro. Pois é, eu ganhava mesmo. Porém, quando eu conheci o Fernando, eu estava andando de Fusca emprestado, correndo o risco de ser presa, porque eu tinha feito um empréstimo e acabei vendendo os equipamentos que era garantia do empréstimo, tá? E meti os pés pelas mãos e fiz um monte de besteira. O Fernando me conheceu assim. E em menos de 3 anos, ele fez eu mudar completamente o rumo da minha vida, tá? E olhar para a minha vida com responsabilidade, pegar o controle da minha vida. A Karen: Carlos, filhos saem de casa dos pais, geralmente para estudar, sendo financeiramente dependentes deles. Como fica essa situação de sair de casa, mas sem autonomia? Pois é, sair de casa sem autonomia precisa ter limite, tá? Você vai dar para o teu filho um salário da profissão dele. Quando você trabalha, você não tem um salário? Você não acorda com o teu funcionário? Você vai contratar um funcionário ou você vai ser contratada, tá? Patrão e funcionário sentam e conversam. Você vai fazer essa função e você vai receber tanto. Você aceita? A pessoa diz: sim, eu aceito o emprego. E aí ela vai fazer um trabalho para receber um determinado valor de salário. A mesma coisa se aplica aos filhos que estudam. Olha como é simples. O que um estudante escreve numa ficha onde está perguntando profissão, 2 pontinhos. Se ele é estudante, ele escreve estudante na área da profissão. Se estudante é uma profissão, ele merece o quê? Um salário. Então, quando você vai mandar o seu filho para a faculdade ou estudar fora ou dentro da sua casa, você vai sentar com ele e falar: a partir de agora, você é um estudante e essa é a tua profissão. E eu vou te dar o salário que é chamado de mesada, tá? Tanto. E a cada ano eu vou diminuir um pouco o teu salário, porque você vai conseguir buscar esse dinheiro lá fora para complementar. E quando você se formar, você vai estar pronto para dizer: obrigado, pai e mãe, porque vocês me ajudaram nesse processo de me formar. E hoje eu sou autônomo, hoje eu sou um profissional e eu vou ganhar o meu dinheiro, tá? É assim que você deve fazer. Os filhos não podem ir para a faculdade achando que os pais têm obrigação de pagar tudo o que eles querem. Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro para um show de rock. Você tem dinheiro para isso? Não, não tem. Então não posso, porque o salário que eu te pago, que é a mesada, é para você estudar. Se você quer ir no show de rock, você vai ter que fazer um bico
tá? Ganhar um dinheirinho, se não der para ir esse ano, você junta com o bico do ano que vem, para você conseguir fazer as coisas que você quer. A mesma coisa para carro novo, para celular, para regalia, para roupa, para um monte de coisa, tá? Se você dá tudo pro filho, tá? Ele não vai ter nenhum tipo de necessidade de sair para batalhar a vida dele, tá? E você deve fazer isso ciente de que você está fazendo o melhor para o teu filho e dizer para ele: filho, você vai, no futuro você vai me agradecer. Eu estou fazendo isso por amor, tá? Se você desde pequenininho fala para o filho que vai ser assim, ele não vai nem questionar. Agora, se você passa uma vida inteira dando tudo que esse filho pediu, tá? Você não sabe falar não, você não sabe pôr limite, ele não tem função dentro da casa, ele ainda está no amor porneia, eu não dou nada pro sistema e o sistema me dá tudo, tá? Sabe quando que ele vai crescer? Nunca. E ele não vai ser ninguém na vida, tá? E a responsável vai ser quem? Você, porque amou demais, amou de uma forma doentia, tá? O Nuno, Carla, fala sobre quando você começa a conhecer a criança, esse equilíbrio entre trabalhar a sua sombra, melhorar os seus traumas e colocar em você e ao mesmo tempo ser natural e não se chicotear. Vamos lá, Nuno, essa pergunta que você me fez serve para todo mundo que está aqui ouvindo, tá? Se o tema hoje é como cuidar da criança, a gente tem que lembrar que essa criança tem uma máscara, uma sombra e um self. A máscara é tudo que a criança aprendeu com a mãe que era legal fazer porque agradava ela e agradava os outros. Assim como aprendeu com o pai, aprendeu com as outras pessoas naquela primeira infância, do 0 aos 5 anos de idade. A sombra que ele se refere é todo o trauma que eu tive, que eu não podia me manifestar. Porque se eu falasse para minha mãe que eu não gostei daquilo, eu era massacrado. Se eu falasse para o meu pai que eu não concordava com aquilo que ele estava mandando fazer, eu era massacrado. Se eu não concordasse com a diretora da escola, eu era massacrado. Então eu vou segurando o meu trauma e acabo indo para a vida fazendo a carinha de paisagem que um dia me falaram que aquilo agrada o outro, tá? Acontece que escondido atrás dessa máscara e dessa sombra tem o self de cada um, tá? E o self de cada um só pode se manifestar, e aí eu respondo a sua pergunta, Nuno, exatamente quando ela sente segurança de que ela pode se manifestar, ela pode se expor, porque tem um adulto que vai estar lá para não deixar que o mundo a destrua, tá? Porque os seus traumas infantis é o que você vai resgatar para conseguir hoje conversar com a tua criança e dizer para ela: para com isso, minha querida criança. Você não precisa se criticar, se chicotear, se martirizar, tá? Hoje você pode falar para mim, como seu pai e sua mãe, tudo aquilo que você não podia falar para os que fizeram a função pai e mãe. Eu vou te acolher do jeito que você é. E é só isso que importa para sua criança, Nuno. O que aquele homem e aquela mulher que representam o seu pai e a sua mãe, que fizeram a função pai e mãe, o que eles pensam hoje não deve interessar para você. Você já está um adulto. O que interessa para tua criança é o que você adulto pensa dela, tá? E aí esse trabalho interno de autorizar a tua criança a ser quem ela é, de dizer que você vai proteger ela para o mundo não destruí-la, de que ela pode mostrar a sombra dela e que você está pronto para aguentar as consequências e que você não vai deixar respingar na tua criança, ok? A Nívia pergunta: a fertilização in vitro tem algum nuance diferente na dinâmica, doutora? Olha, a fertilização in vitro, ela vem também de uma bagagem emocional. Primeiro, quando é doação de óvulo ou doação de espermatozoide, a gente leva em consideração para o campo que a pessoa que fez essa doação colocou amor no ato de doar, tá? Então, o campo energético desse óvulo ou desse espermatozoide já estão preparados de uma forma positiva. Depois, a pessoa que se submete a ir a uma clínica e ser inseminada, tá? Ela também está dando um campo energético de amor
Porque não é fácil. Você tem que tomar hormônio, você tem que se preparar, você tem que lidar com a frustração de não dar certo 1, 2, 3 inseminações até que vai dar certo. Então todo esse campo energético já vem dizendo para essa criança o quanto você e o seu parceiro querem essa criança, tá? Então esse campo já é um campo de amor. Então não precisa preocupar de que a criança que vem de fecundação in vitro pode ser mais frio, ela não teve aquela coisa do ato de amor, ela não teve tudo aquilo. Sim, ela teve de uma outra forma, tá? E quando a inseminação pega, lógico, aquilo foi um investimento emocional e financeiro do casal para conseguir colocar todo o amor deles numa terceira pessoa, tá? Então o campo energético é bom e dependendo de como vocês vão conduzir o relacionamento de vocês e educar essa criança, é que vai criar para essa criança um ambiente saudável e favorável para que ela se desenvolva com todo o melhor potencial possível na vida dela. Isso é o que os pais deveriam fazer pelos filhos, ok? Espero ter respondido a tua pergunta. Carla, poderia falar sobre a mulher que nunca engravidou? Isa, quando a mulher tem dificuldade de engravidar, eu acho que é isso que você está falando, a pessoa que tentou engravidar e não conseguiu, tá? Quando a mulher não conseguiu engravidar, o trauma, o enrosco, tá lá também do 0 aos 5 anos de idade. Então, ou a sua mãe passou para você que ter filho é muito difícil, que se fosse hoje ela não teria filhos, que filho é só para dar trabalho, que não sei o quê, ou a história da família é de avó, bisavó, que também sofreram muito na sua vida e na criação desses filhos. Parte de você, de tanto ouvir isso, tá? Fica fiel à dor da maternagem, tá? E começa a quebrar dentro de si a possibilidade de virar mãe, entendeu? Por fidelidade ao que a tua mãe falou para você. Dificilmente uma pessoa que teve uma boa maternagem, ou seja, a mãe adorou quando engravidou dela, adorou quando ela nasceu, adorou amamentar, adorou a experiência da maternidade, é muito difícil essa pessoa ter dificuldade de engravidar. Existem exceções, tá? Eu sou médica, ginecologista, obstetra. Existem doenças que podem acometer, tá? Mas sistemicamente, até doenças que podem acometer, como câncer de ovário, câncer de útero, endometriose, elas são psicossomáticas. Elas vêm de uma raiz de alguma coisa que aconteceu lá atrás, na relação da sua mãe com você, de como a tua mãe passou para você a maternagem, tá bom? E quando eu tenho vários exemplos disso, eu tenho clientes que tinham uma grande dificuldade com a própria mãe, elas não se davam bem, ela tinha uma raiva enorme pelo que a mãe fez com ela, etc. E ela não conseguia engravidar, ela queria muito engravidar. Ela e o marido queriam demais engravidar, mas ela não conseguia vencer essa raiva, essa coisa ruim que ela teve com a mãe dela, tá? E se isso estava porque isso influencia os cromossomas da gente, os genes da gente. Então, se isso estava no gene dela, a memória da amígdala cerebral, que a gente não consegue evocar, ela estava lá e agindo no corpo dela para que ela não conseguisse engravidar. Depois de anos em terapia, finalmente ela conseguiu engravidar. E essa pessoa, ela era cliente do Fernando, como terapeuta, né? E era minha cliente como ginecologista. E ele falava assim, ela não está pronta ainda para engravidar. E eu falava, Fernando, para de pôr uruca, para de falar isso. A menina quer muito a gravidez, ela está pronta, ela está esperando, ela está gastando dinheiro fazendo inseminação. E ele falava, sinto muito, ela não está pronta para engravidar. Aí um dia eu ficava louca, eu nem perguntava mais para ele como é que ela estava, porque eu ficava brava com essa atitude dele. Aí um dia ele falou para mim assim, do nada, ele falou, hoje eu atendi fulano de tal. Eu falei, ai que bom, como que ela tá? Ela está pronta para engravidar. Olha, pasmem, acreditem se quiser, 2 meses depois ela estava grávida, tá? E ela fez tratamento para engravidar, só que 1 ano depois que ela engravidou do segundo sem tratamento. O que aconteceu? Ela resolveu internamente o problema dela, ok? A Nelly, minha mãe perdeu o pai dela quando eu e minha irmã gêmea tínhamos 2 dias
e minha mãe não pôde se despedir do pai dela. Tenho dificuldade de me despedir das pessoas quando vão ficar longe de mim. Pode ser um trauma? Com certeza, com certeza. Quando a gente amplia a visão, a consciência da gente, tá? Se você estiver aqui embaixo, você nunca teria essa percepção. Mas quando você começa a enxergar que nada é por acaso na vida da gente, que tudo o que aconteceu com os pais da gente influenciam os filhos, influenciaram a gente, tudo o que aconteceu na vida da gente influenciou a vida dos nossos filhos, você consegue rapidamente, com mais facilidade, pegar, captar onde pode ser que está o trauma. Então pode sim, tá? Pode ser que tenham outros traumas para você ter dificuldade de se despedir? Pode, dificuldade do desapego, pode ser que você ficou longe da sua mãe numa hora que você precisava muito dela e ela precisou viajar, alguém ficou cuidando de você. São várias coisas que podem ser, tá? Então é um campo de probabilidades e não é uma probabilidade. Quando eu faço constelação em busca do trauma, às vezes eu constelo a mesma pessoa e o mesmo trauma várias vezes. Às vezes eu faço uma constelação individual com bonecos, depois eu faço uma constelação do mesmo problema, a mesma pessoa com pessoas, né, que é aquele em grupo, e o mesmo problema se apresenta com diferentes interpretações. Então isso chama campo das probabilidades, mas pode ser sim, tá? A Sônia, doutor, estou tentando conhecer mais minha criança, mas me vejo muito mais quieta e menos sociável, isso é normal? Será que estou confundindo ser adulta com ser quieta e não me expressar? Tenho medo de falar e a minha criança estar procurando atenção e falar besteira. Bom, Sônia, uma coisa que você não deve fazer, nenhum de vocês que estão aqui comigo deve fazer, tá? É castrar a criança de vocês. A função da criança na vida da gente, lembra que eu já expliquei sobre o triângulo da realização? A criança da gente é o nosso lado criativo, é o lado que nos dá ideias para solucionar os nossos problemas, tá? Então, se você castrar sua criança, ela vai ficar emburrada, ela vai ficar sem ideias, ela vai ficar com medo de se expressar porque você tolheu ela, tá? Então, faça isso com espontaneidade. Leva a tua criança para brincar, para tomar sorvete, vai no escorregador, vai fazer alguma coisa que criança gosta, tá? E fala para tua criança com todas as letras. Eu quero ouvir todas as ideias que você tem para me dar, mesmo que sejam as mais loucas. E eu vou usar as que eu acho que são mais adequadas para solucionar este problema, ok? Então, existe uma fase, sim, onde a gente está trabalhando esse autoconhecimento. E essa fase deve durar 21 dias, tá? E eu costumo dizer que nesses 21 dias a gente fica recluso, porque a gente entra para dentro da gente para conversar com a criança da gente, tá? E às vezes essa criança está tão lá no fundo do poço, tá? Ou tão comandando a tua vida, que são as duas polaridades, que você precisa gastar um tempo maior concentrada em você mesmo, ouvindo o que está acontecendo com a tua criança interna. E depois de 21 dias, você vai falar para ela, a partir de hoje, eu comando a nossa vida. Você fica tranquila que você só precisa me dar boas ideias. Os problemas eu, adulta, resolvo. E aí você vai voltar a ser espontânea, você vai voltar a brincar, tá? Porém, você vai parar de ficar sendo máscara para agradar os outros. Você vai se sentir no direito de ser de fato quem você é e expor para os outros a sua essência de vida, tá bom? Sem medo de ser destruído pelo outro. A Isabel Pescara. Doutora Carla, o tipo de parto influencia sistemicamente na vida dela? Minha filha nasceu de parto humanizado. Isabel, com certeza influencia, gente. É o primeiro momento que essa criança tem um contato com a vida aqui externa. Eu vou fazer uma analogia. Se uma criança, quando ela é fecundada, tá? Um bebezinho, um embriãozinho é fecundado, e ele chega no útero, mas em vez de implantar no lugar certo, que é lá no fundo do útero, onde tem mais sangue, ele implanta lá embaixo, ele passa a gravidez inteira correndo o risco de ser expelido, tá? Que a gente chama ameaça de aborto. Então a mãe tem que ficar de repouso, etc. Isso vai trazer para essa criança um campo emocional do medo de morrer, do medo de não dar tempo, do medo de nascer antes, tá?
A mesma coisa acontece com a criança que nasce de um parto humanizado. Se ela teve aquele processo e ela teve o tempo de se preparar, de passar pela vagina, de ouvir o comando da mãe, filho, eu tô te esperando, eu tô aqui para te ajudar, eu vou te acolher, tá? É como um bebê que em vez de grudar no lugar ruim, grudou lá em cima, porque tem um campo energético saudável para alimentar essa criança da melhor forma possível. Deu para você entender? Então, sim, para quem está fazendo parto agora, para quem é gestante, ter um parto humanizado vai fazer a maior diferença na vida da tua criança. Mas não adianta fazer um parto humanizado e depois não dar um bom ambiente para essa criança crescer, tá? Esse humanizado tem que perpetuar até os 5 anos de idade, que é a fase do molde. 0 a 5 anos de idade é tudo, gente. Gastem energia cuidando, gastem tempo conversando com essa criança, não terceiriza a função, porque ninguém melhor do que pai e mãe para fazer essa moldagem dessa criança, tá bom? E depois de 5 anos de idade, se você fez tudo certo, eu te garanto, essa criança vai bem na escola, ela vai ter autoestima, ela não vai te dar trabalho, ela vai gostar de fazer esporte, ela vai ter coragem de se aventurar, ela vai ter sucesso na vida, tá? Se você der para essa criança um bom modelo, uma boa fase de molde, tá? Que é do 0 aos 5 anos de idade, ok? Poderia falar da mãe que não consegue segurar a criança no colo? Minha nora não consegue, porque ela tem um problema com a maternagem. Essa pergunta é da Soninha, tá? Ela deve ter tido algum problema com a mãe dela ou a mãe dela teve com a avó, tá? Então ela tá carregando um problema com a maternagem. Nós podemos até fazer uma live sobre isso, que é uma área que eu adoro trabalhar, que é sobre obstetrícia, tá? Então fica fechado. Eu já tenho live programada aí para os próximos 3 temas, mas o meu 4º tema vai ser como parir, como gestar, parir e criar essa criança de uma forma adequada, para todas as mães poderem trabalhar isso com os seus próprios filhos, ok? Queridas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui conversando comigo. É uma delícia. Eu estava sentindo uma saudade enorme de vocês, porque essa semana eu parei de fazer as lives das 9 horas da manhã. Eu consegui colocar em dia tudo que eu precisava fazer, as transcrições do Fernando, os meus trabalhos, os atendimentos, e agora eu vou realmente me dedicar a ajudar todas aquelas pessoas que estão me procurando como terapeuta sistêmica, trabalhando online, mas é um trabalho fantástico e maravilhoso, tá bom? Eu conto com vocês para continuar compartilhando, dando os likes aqui para mim, fazendo perguntas. Essa semana eu vou lançar uma enquete para vocês. As enquetes ajudam muito vocês a compartilharem comigo o que vocês pensam sobre os assuntos, e assim vamos todos crescendo, vamos todos ampliando a nossa consciência e nos tornando cada vez mais saudáveis, dando para a nossa criança interna uma vida mais saudável, dando para os nossos filhos, parceiro, nossos funcionários, sempre uma coisa mais adequada, porque o adulto sabe o que é preciso ser feito e muitas vezes a nossa criança não sabe, ok? Um beijo grande para cada um de vocês que está aqui me acompanhando e tchau!